Olá pessoal, estamos iniciando nossa aula de matemática dessa semana aí, tá? Então, o nosso tema desta semana vai falar sobre equação. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que quer dizer essa palavra equação. Equação, ela vem do latim equationar, que quer dizer equacionar. Equacionar quer dizer igualar, certo? Igualar. Então, se quer dizer igualar, significa que a gente vai utilizar o sinal de igual, certo? Que quando se fala em equação, é mais ou menos como se fosse uma balança, né? Uma balança muito antiga que o pessoal usava antigamente. Que aqui eram dois pratos, certo? Eram dois pratos que havia nessa balança aqui, certo? É mais ou menos desse jeito aqui. Que acontecia o quê? Quando um lado ele estava mais pesado do que o outro, o que acontecia com o prato? Ele descia. Então ficava o quê? Ele não ficava equilibrado. Então, quando se fala em equação, a gente simplesmente tem que equilibrar. Aí aqui nós temos o suporte da balança, certo? E aqui normalmente colocava o peso aqui do lado. E aqui colocava vamos dizer a mercadoria que você fosse comprar. Suponha que você fosse comprar batata. Aí você chegou lá, você queria 3 kg de batata. Aí ele pegava 3 pesos de 1 kg. Certo? 3 pesos de 1 kg e colocava. Certo? E aí o que acontecia? Essa parte ficava baixa e essa ficava pro alto. À medida que colocava a batata aqui, o que acontecia? Eles começavam a se igualar. Quando é que você sabia o quê? Que você tinha 3 kg de batata aqui? Quando os dois eles ficavam o quê? Completamente nivelados. Eles ficavam o quê? Na mesma direção, certo? Como se fosse isso aqui, olha. O prato, os dois pratos eles ficassem o quê? Na mesma direção assim. Aí você sabia que aqui tinha 3 kg de batata e aqui tinha 3 kg de batata. Então a mesma coisa acontece na equação. A equação ela vai igualar o que está do lado esquerdo da igualdade com o que está do lado direito da igualdade. Porém, existe uma pequena diferença. Quando se fala em equação, o que a gente vai ter na equação? A gente vai ter a igualdade e vamos ter pelo menos uma variável, pelo menos uma letra. Esta letra a gente chama de variável, alguns chamam de incógnita. O que quer dizer incógnita ou variável? Incógnita quer dizer valor desconhecido, tá? Então, quando você não conhece um valor, né, de alguma coisa, você coloca um apelido nesse valor, ou seja, você utiliza uma letra para representar esse valor desconhecido. Esse valor desconhecido a gente chama de incógnita, certo? Existe até uma pequena brincadeira que o pessoal fala muito. Qual é o X da questão? Certo? Então, a gente utiliza a letra para representar esse valor desconhecido. Aí a equação, normalmente ela vem assim, olha. Ela vem acompanhada de uma igualdade, pelo menos a gente vai ter o quê? Uma variável. Coloquei o exemplo aqui, olha. 3x mais 8 igual a 0. É uma equação, porque a gente tem a igualdade e tem pelo menos um tipo de letra, que representa um valor desconhecido, tá? 5x menos 4 igual a 2x mais 9. É uma equação. Olha, nós temos a igualdade com a presença de um tipo de letra, tá? Então, toda vez que você vê um sinal de igual, uma igualdade, e uma letra, significa que nós estamos nos referindo a uma equação. Então, o que significa a equação? A equação é a sentença matemática que vai apresentar uma igualdade e pelo menos uma incógnita. Quem é essa incógnita? É o valor desconhecido. Pode ser qualquer letra, pode ser X, Y, A, B, C, D, E, F, G, H, qualquer uma letra, tá? Aí o que vai acontecer, gente? Toda vez que você vê a letra acompanhado de um número, significa que esse número está multiplicando com essa letra. Certo? Por exemplo, 4x. Eu estou multiplicando 4 vezes o x.
5x. Eu estou multiplicando 5 vezes x. 3x significa que eu represento uma multiplicação. O 3 vezes o valor de x. Tá? Esta igualdade, qual é a finalidade do sinal de igual? Ele vai separar a nossa equação. Certo? Cada um lado dessa equação a gente chama de membro. Então, o que está à esquerda da igualdade a gente chama de primeiro membro. O que está à direita da igualdade a gente chama de segundo membro. Tá? Vamos continuar aí. Igual aqui nós temos 3x mais 8 igual a 0. O sinal de igual, ele está separando o primeiro membro do lado esquerdo do segundo membro do lado direito. Tá? Então aqui, quem é o primeiro membro aqui? O primeiro membro aqui, olha, é 3x mais 8. Então aqui ele é o primeiro membro. O segundo membro ele só tem um 0. Segundo membro. Aqui, 5x menos 4. Deixa eu acertar aqui que aqui ficou legal não. 5x menos 4 é igual a 2x mais 9. Temos o primeiro membro, que é representado por 5x menos 4. Então, coloca aqui, ó. Primeiro membro. E temos aqui o segundo membro, que é 2x mais 9. A igualdade, ela separa o primeiro membro do segundo membro. E x é a nossa incógnita. Toda vez que falar incógnita, eu estou falando de um valor desconhecido. Certo? Incógnita ali é o valor desconhecido. Tá ok? Então, continuando aí, gente. Já sabemos que para identificar uma equação, a gente tem que ter a presença da igualdade e pelo menos um valor desconhecido, ou uma incógnita. Ela pode ter mais de uma incógnita, tá? Pode ter mais de uma variável. Se ela tiver mais de uma variável, vai ser uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ou duas variáveis. Por que ela recebe esse nome de equação do primeiro grau? Eu não tinha falado com vocês. Porque ela vai admitir apenas um valor para esse número desconhecido, para esta variável. Por isso que ela é chamada de equação do primeiro grau. Porque o valor de x, ele só vai poder ser um número apenas. Um valor apenas. Tá? Então, o valor desse x aqui tem que ser o mesmo valor do x daqui. Tá? Por isso que ele é chamado de equação do primeiro grau. E esse número desconhecido, que é a letra x, que a gente vai encontrar, a gente chama ele, sabe de quê? Raiz da equação, tá? Então, nós temos aqui raiz de uma equação. Quando ele fala raiz de uma equação, ele quer saber o valor da incógnita, ou seja, o valor, quanto vale esse termo desconhecido, tá? Então, olha só. Sendo o conjunto universo 4, 5, 6, determine o valor que torna a equação 2x mais 1 igual a 11 verdadeira. Ou seja, nós queremos saber o conjunto verdade. O conjunto verdade, normalmente, ele é o conjunto unitário, que vai ter apenas um número dentro dele, tá? Então, olha só, gente. Então, ele está falando que o x ele pode ser 4, 5 ou 6. Então, como eu falei para vocês, equação é simplesmente o quê? Igualar. A gente vai igualar o que está no primeiro membro com o que está no segundo membro. Então, eu preciso saber qual é o valor dessa letra x. Certo? Então, vamos lá. Eu vou substituir o x primeiro por 4. Eu quero saber se eu multiplicar 2 vezes o valor de x mais 1 vai dar 11. Então, vem aqui, eu pego a equação, ó.
2x mais 1 igual a 11. Eu vou substituir a letra x por 4, tá? Aí isso aqui vai ter que dar 11. Vamos lá, ó. 2 vezes 4 mais 1 igual a 11. Então, 2 vezes 4 dá 8. Mais 1 igual a 11. Vamos ver se vai dar 11? 8 mais 1 dá 9. 9 é igual a 11? Não. É diferente de 11. Então, o 4 não é raiz da equação. Certo? O 4 ele não é a raiz da equação. Por quê? Eu multipliquei 2 vezes 4, somei com 1, não deu 11, ele deu 9. Então 9 ele é diferente de 11. Então, para essa sentença ser verdadeira, aqui tinha que dar 11 e aqui também tinha que dar 11. Não deu 11. Então, há uma desigualdade, né? Ou seja, o 11 está aqui assim, olha, é mais pesado, e o 9 ele está mais para cima. Então, houve uma desigualdade. Então, se houve uma desigualdade, o 9, o 4 não será raiz da minha equação. Agora, quando o x for 5, será que ele vai ser raiz da equação? Então, vamos lá. 2x mais 1 igual a 11. Vou substituir a letra x por 5. Então, vou ter 2 vezes 5 mais 1 igual a 11. Aí eu multiplico o primeiro, seguindo a regrinha das expressões numéricas. 2 vezes 5, 10. Mais 1, vai dar 11? 10 mais 1 deu 11. Então, 5, ele é raiz da equação. Beleza. Só para cargo de consciência, gente. Faltou o último númerozinho. O último número aqui ele é 6. Então vamos falar x igual a 6. Resolvendo aqui, ó. 2 vezes x mais 1 igual a 11. 2 vezes 6, que é o valor de x agora, mais 1 igual a 11. 2 vezes 6 dá 12. 12 mais 1 vai dar 11, vamos ver. 12 mais 1 deu 13. É diferente de 11, ou seja, houve uma desigualdade, certo? Se houve uma desigualdade, o 6 ele não é raiz da equação, certo? Então toda vez que ele pedir o conjunto verdade, a gente vai ter que fazer isso. Então o conjunto verdade é o que está de preto aqui. O conjunto verdade ele é igual a 5. Ou seja, quando se fala em equação do primeiro grau, eu vou admitir apenas um valor para essa incógnita, tá? Então, recapitulando, gente, para finalizar nossa aula aí. Quando se fala em equação, né, como é que eu faço para poder identificar a minha equação? Eu vou ter a presença da igualdade e vou ter pelo menos uma letra, ou seja, pelo menos uma incógnita nesta expressão. Se não tiver, não será equação. Tem que ter a igualdade e pelo menos uma letra, tá bom? E quando fala em raiz de uma equação, o que vem ser a raiz de uma equação? É quando a gente vai atribuir valor a essa incógnita, a gente vai substituir o x por esse número, certo? E o que der no primeiro membro tem que dar no segundo membro também, tá bom? Então eu vou colocar umas expressões aqui só para a gente identificar se é equação ou se não é equação e justificar o porquê. Vamos lá, gente. Temos 4 sentenças aqui. Matemática aqui. Identificando, aqui é equação, aqui não é equação. Aqui é equação? É. Por quê? Porque a gente tem a igualdade e a incógnita. Então vai ser equação. Certo? Aqui é equação? Não é equação. Ó, aqui é a desigualdade.
certo? Para ser equação, aqui tinha que ser igual. Mas aqui tem a incógnita. Certo? Como aqui tem a incógnita e não apresenta igualdade, não será equação. E agora essa, eu tenho a igualdade. Mas está faltando o que para ter a equação? Falta a incógnita. Se não tem incógnita, não vai ser equação. Tá? Aqui eu tenho a incógnita. Mas não tenho a igualdade, eu tenho uma desigualdade. Então aqui não é equação. Certo? Então vamos apagar aqui a equação. Aqui não é equação. Esta não é equação por causa da desigualdade. Pronto. Não é equação. Aqui ela não é equação porque a gente não tem a incógnita. Não é equação. Aqui ela não é equação porque a gente não tem a igualdade. A gente tem a desigualdade, o sinal de maior. Então, não é equação. Para ser equação, eu tenho que ter o quê? A incógnita e uma igualdade. Tá bom? Então, todos aí. Uma boa aula aí. Espero que vocês respondam os exercícios aí conforme está pedindo aí no livro de vocês. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço.